palavra através do servo do Senhor e com certeza que o Senhor estará falando com você. Abra os seus ouvidos para que o Senhor fale ao seu coração. Abra o seu coração, que a palavra do Senhor venha fazer morada no seu coração e vá de encontro às suas necessidades esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra, veio muitas palavras. Eu falei, não, nós temos que falar de oração. Eu falei com a Marizé, vou falar de oração, né? Então eu não aliviei nada, porque a palavra era uma outra, depois eu falo outro dia. Mas, irmãos, como é bom orar. Esse é o maior problema nosso, é chegar a esse momento de oração, Marizé. Porque na verdade o corpo ele quer outras coisas, café, quer descanso, fica sem roupa, assim, com roupas mínimas, né? Fica à vontade, caminhar, né? Então, mas quando nós paramos para orar, aí a alma começa a se levantar, se alegrar, fica alimentada. Quando nós jejuamos, então, você sente, isso é natural. Então eu lanço esse desafio. Você que hoje não pôde nos acompanhar nesse jejum da família, você vai jejuar pela sua família assim. Glória a Deus, então, sexta-feira, aleluia. se ainda tivermos aí com essa situação, vamos estar aqui jejuando pela família. E eu pedir a Deus uma palavra de oração. Diz aqui o texto que está em Atos 12, conhecidíssimo nosso. Por aquele mesmo tempo, baixa um pouco, oh maravilha, a irmã Marizé aqui tá bom assim, irmãos? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu sobre alguns da igreja para o maltratar. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender Paulo, mandou prender a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo depois da Páscoa, ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Até aqui é uma passagem forte, né? Primeiro é para quem crê, para quem tem fé, para quem está no mesmo mistério, porque o ímpio, o ateu, como a gente fala, à toa, ele vai dizer, eu não creio nisso. Então isso aqui é para quem crê, e nós cremos. Primeiro nós cremos em milagre, nós cremos no poder de Deus, por isso estamos aqui. É sempre bom o irmão, a irmã, parou esse momento, parou esta hora, para estar aqui ouvindo, cantando, louvando. Irmão, não tem preço isso, não tem preço. Deus irá retribuí-lo de modo extraordinário. Então a igreja, quando ora, quando está buscando a Deus, irmão, primeira coisa que eu aprendo aqui, que não há oração sem resposta, não há. A igreja tomou conhecimento de que Pedro e Tiago foram presos. Herodes estava assim, naquele tempo de querer consolidar mais e mais o seu nome, e ali, irmãos, ele começou a maltratar os da igreja e conseguiu pegar os líderes da igreja. E ele vendo, mandou logo degolar Tiago, irmão de João. Foi um golpe muito duro para a igreja sentiu, mas é coisas que a gente não pode de maneira nenhuma entender, né, Marizé? Não podemos entender, mas a Bíblia fala, Salmo 116, verso 12, que é preciosa a morte dos seus santos aos olhos do Senhor, aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É muito lindo esse versículo, porque nós sentimos a falta dos irmãos, sentimos a separação dos irmãos, mas
Para Deus não importa se foi degolado, se foi de Covid, se foi de câncer, se foi de infarto, não importa para Deus, porque aquela doença foi um veículo que Deus trouxe aquele servo para casa, né? Porque nós somos peregrinos e forasteiros. Aleluia. Então, o assunto aqui é que mexeu com a igreja. Irmão, esse assunto está mexendo com a igreja, não está, Marisa? Esse Covid-19 está mexendo com a igreja. E aonde você vai, live de oração, pastores orando, igrejas jejuando. Então nós estamos jejuando pela família, porque está mexendo com a família, mexeu com os costumes da família, com o jeito da família se portar, das crianças, está todo mundo em casa, a gente desliga a televisão para não ouvir mais de morte, não ouvir essa situação, a cabeça realmente, somente daqueles que já são idosos, estão só, a pessoa fala, não liga a televisão, a pessoa fica, então isso mexe, então tem assuntos, tem situações que mexem com a gente, mexe. E esse assunto aqui mexeu com a igreja do Senhor, mexeu com a igreja. Irmãos, um ligou para o outro, pegou o celular, falou, fulano, vamos ter oração hoje na casa da irmã Maria, vamos orar. É lógico que não tinha celular, estou aqui para você entender. Vamos nos reunir em oração. Lá podia reunir em oração ainda, né? Hoje não estamos podendo nem fazer isso aqui na igreja, mas pensa bem, de repente a igreja foi enchendo, todos por um objetivo, e é bom dizer que o nosso objetivo aqui hoje é por você, aleluia, é por sua família, não é isso, Marisa? Família, irmão, nós que pastoreamos, né? Estou pastoreando há 35 anos já, né? Entre presbítero e também, até diácono também, 40 anos, entre diácono, presbítero e pastor 30 anos, 28 anos, 29 anos. Irmão, o que a gente ouve de família, fácil, né, Marisa? A gente está nessa caminhada, a gente vê, são situações difíceis, irmão, muito difíceis. Quando a gente ouve assim, eu falo, irmão, vamos orar. Isso é muito difícil para mim. E quando a gente começa a orar, depois a pessoa volta e diz, pastor, Deus deu a vitória. Deus entrou na questão. Glória a Deus. Pensa bem uma questão difícil aqui, irmãos. Estão Herodes no seu apogeu, se achando, né? E diz, olha, eu quero que esse cidadão permaneça preso, que amanhã nós vamos matá-lo. Amanhã é dia de Páscoa, é uma festa grande aqui na nação, e amanhã nós vamos levar ele para o Coliseu, lá onde nós vamos nos alegrar, vamos ter uma festa, uma Páscoa diferente, nós vamos degolar, vamos fazer o seguinte, vamos jogar as feras. Depois ele imaginava tanta coisa a respeito de Pedro, mas o versículo que nos chama a atenção aqui é que Pedro era guardado na prisão, versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e tinha muitos soldados do seu lado, 4 quaternas, 16 soldados, na porta, na entrada do cárcere, ao lado do cárcere, e está preso este homem de uma maneira que não tem, de maneira nenhuma Pedro tinha como sair. Então eu estava pensando aqui, mas que a oração ela mexe em situações que você acha impossível de ser resolvido. Quebra cadeias, irmãos, sabe? Diz que quando a igreja começou a orar, eu penso que a oração da igreja, como essa gente está fazendo aqui, Deus, em nome de Jesus, tira Pedro, envergonha Satanás, joga por terra, Deus, porque isso é importante. Nossas orações, nós precisamos pedir fervor nas nossas orações, fervor. E a igreja fervorosa está orando, clamando, e de repente, diz o texto, quando estava Herodes
para fazer naquela mesma noite comparecer, diz o texto aqui, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocou Pedro do lado. Pedro, e diz o texto que Pedro se levantou e caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmãos, aleluia, hoje vão cair cadeias do seu parente, daquele que está doente, aleluia, glória a Deus. Desse depressivo, alguém pediu oração por depressão, é muito triste, esse espírito de depressão tem tomado tantas pessoas, esse espírito de Covid, onde eu estava vendo um cidadão, olha gente, se cuidem, falando, né, porque eu fui no mercado, quando eu voltei do mercado, comecei a sentir os sintomas e me internaram às pressas, fiquei lá não sei quantos dias entubado. Estou vivo aqui por um milagre. Você não sabe, ele está colocando a mão. Só Deus. Essa cadeia vai cair por terra, em nome de Jesus. Me ajude em oração, me ajude nesse sentido. Pessoas estão perdendo a mente, pessoas estão perdendo o sono, pessoas estão perdendo a vontade de comer, vontade de viver, né? Viver é tão bom, é muito bom viver. Agora, quando vem a depressão, quando vem essas situações, as pessoas perdem o desejo de viver. Vamos orar, irmãos, esse espírito de suicídio, eu repreendo, essa cadeia vai ser repreendida hoje no nome de Jesus. Diz o texto, irmãos, que de repente o anjo toca e Pedro levantou. Porque, sabe o que Pedro levantou? Ele, eu acho que eu estou sonhando, não é possível. E caíram das mãos. Irmão, pensa no que eu estou falando. Não precisou da chave de Herodes, não precisou do chefe da cadeia, não precisou, porque Deus tem chaves que abre todo tipo de prisão. Deus tem chave, aleluia, para toda situação. Eu vou dizer para você, Deus tem chave para fazer esta situação cair por terra hoje. E logo caíram das mãos as cadeias e Pedro começou a andar. Uma outra coisa que os homens criaram, portas automáticas, né? A gente fica, quando você bota o pé, a porta abre, né? As crianças ficam brincando. Falei, como pode, né? Que coisa. Eu quero dizer que isso nasceu no coração de Deus. E logo as portas do cárcere se abriram. Aleluia, pensa bem, glória a Deus. Pedro, fica pertinho de mim, Pedro, fica pertinho de mim. E os homens lá tudo cego, não viam nada, tão crente que está tudo normal, porque é assim mesmo. Deus vai cegar teu inimigo, meu irmão. Nome de Jesus, Deus vai cegar esse teu inimigo e tu vai glorificar o nome do Senhor. As portas vão se abrir hoje. Pensa bem, o anjo chegou, botou o pé, porta automática do céu. Aleluia, oh glória. Estou sentindo aqui a presença de Deus, meu irmão. Começou a abrir. E Pedro, o que é isso? E Pedro seguia pensando que estava tendo uma visão. Pedrão não era visão não. Antônio, Joaquim, Manuel, os nomes aí, eu não sei, qual é o seu nome? Eu não vou citar nomes aqui conhecidos, porque depois eu não cito o outro. Qual é o seu nome? Diga seu nome. Misael, isso que vai acontecer na tua vida é real, não é sonho não. Fala aí para você. Deus tem coisas maravilhosas, milagres para você nesse dia. Diga assim, milagres vão acontecer. E vão andando. E de repente o anjo separou. Que é isso? É real o que aconteceu. E Pedro correu para onde? Para a casa da irmã Maria. Quando chega na irmã Maria, estão batendo na porta. Ô Rhodes, vai lá ver quem é, menina. Quando o Rhodes chegou, quem é? É alguém que podia estar vindo atrasado para a oração, alguém que podia estar chegando atrasado. Então o que eu estou querendo dizer para os queridos irmãos, que a oração ela arrebenta cadeias.
abre portas, Aleluia. faz milagres. A oração nos aproxima de Deus, une o povo. A oração nos tira a vergonha. Tantas pessoas envergonhadas na igreja, assim, começa a orar, Deus batiza com o Espírito Santo e com fogo, e ele então recebe o Pentecoste, ele acaba com a vergonha. Irmão, a oração quebra paradigmas, irmãos. Glória a Deus. Vamos voltar para o texto? De repente, Pedro está batendo, e diz aqui o texto bíblico, e Pedro, verso 16, Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram, e acenando ele. Irmão, quantas vezes estamos espantados com o que Deus faz? E Deus fez, não é que Deus atendeu. Peraí, eu estou orando, meu irmão, eu estou orando para Deus responder. E você pensa que Deus agora não está olhando para cá? Os seus olhares são como chama de fogo, está aí olhando para a sua oração. Pensa bem nisso, irmãos. Aí parece aconteceu e o dentista resolveu o meu problema. Aquele médico é muito bom. Aqui não, irmão, se você orou, foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Nós temos que parar com isso. Vemos aí na televisão toda hora testemunho, né? Nós temos inúmeros testemunhos. Você já agradeceu a coqueluche que Jesus curou do teu filho? Aquelas noites mal dormidas, aquele engasgo que ia levar o teu filho, aquela situação daquela doença que Jesus curou do teu filho, aquele problema do pescocinho que não segurava e Jesus curou, aquele medo que teu filho tinha, aquela situação. Irmão, tem coisas na nossa vida e nós vamos esquecendo, acha que é coisa natural, aquele doutor é muito bom, que fisioterapeuta bom. Não, meu, é o Senhor que está nesse negócio. Glória Se nós clamamos ao Senhor, Ele responde. Pedro então, peraí, não, todos estavam espantados. Pedro então pôde explicar: irmãos, eu senti alguma coisa grande, eu estava muito triste, mas olha, que horas que vocês começaram a orar? Aí, Pedro, fui tantas horas, nessa hora eu perdi o sono, irmãos. Irmão, eu senti assim uma alegria dentro de mim, uma coisa de outra, que não é muito comum, e de repente veio uma luz dentro da cadeia, veio um anjo lindo, o anjo do Senhor, porque o anjo é muito lindo. Ele está explicando aqui, irmãos, acenando-lhes com as mãos para que se calassem. Olha aqui, irmão, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão. Irmãos, coisa tremenda aconteceu e a igreja foi vitoriosa. O nome do Senhor foi engrandecido. Ele falou: avisa Tiago, os outros apóstolos. Ele diz aqui, anunciar isso a Tiago e os irmãos, todo mundo tem que saber disso. E saindo, partiu para outro lugar. Vou te dizer o alvoroço que dá quando há milagres, irmãos. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Quando Herodes tomou conhecimento, o que aconteceu? Quem foi que abriu a prisão? Nós não sabemos. Injustiçou, bateu, prendeu, matou alguns soldados. Irmão, aquele homem era endemoniado e Pedro já está longe pregando a palavra do Senhor, irmão, e a igreja do Senhor foi vitoriosa. Diz aqui, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, temos aqui ainda outros pedidos, Senhor, mas tu conhece. Tu sabes, Senhor, que a igreja quando ora, o milagre acontece, e eu repreendo enfermidade, depressão, espírito de suicídio. Aleluia. Sai desta casa, glória a Deus. Sai deste lar, todo espírito de confusão,
todo espírito de briga, esse casal, que una, Senhor, que venhamos ter testemunhos do que o Senhor está fazendo. Creio, esse Jesus. filho, Senhor, que seja a partir de hoje, entre o Espírito do Senhor, Quebra Espírito as cadeias, Santo, Senhor. entre neste coração, que haja, Senhor, respeito com os pais, harmonia nesta casa. Ô Senhor, faz milagres acontecer, Senhor. A igreja, quando ora, o milagre acontece, e eu creio que hoje grandes milagres vão acontecer nesta casa. Recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus.